Olá, pessoal. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as propriedades dos gases. Observe que nós temos três recipientes. No recipiente A, nós temos várias bolinhas. Essas bolinhas elas representam os átomos. E observe que no recipiente A, essas bolinhas elas estão todas juntas, bem próximas umas das outras. Então, é assim que os átomos se encontram no estado sólido. No recipiente B, observe que já há um distanciamento entre essas bolinhas. Então, os átomos no estado líquido eles já estão um pouco mais afastados. Isso também se deve a também um aumento de temperatura. No recipiente C, observe que essas bolinhas já estão bem mais dispersas, estão bem mais afastadas uma das outras. Isso significa que os átomos estão no seu estado gasoso. E a partir de agora é esse estado que nós iremos dar mais foco. Iremos estudar as propriedades dos gases e suas transformações. Bom, para falar sobre os gases, nós temos também que falar um pouco sobre as características físicas desses gases. Então, os gases, eles possuem características que são bem importantes, como a compressibilidade. Nós podemos colocá-los em qualquer tipo de recipiente. Eles têm uma grande expansabilidade, ou seja, eles se expandem com muita facilidade em relação ao líquido e ao sólido. Eles não apresentam volume fixo. Então, se por exemplo eu pegar um botijão de gás e uma garrafa de 2 litros, se eu pegar aquela mesma quantidade de gás de um botijão e colocar dentro de uma garrafa de 2 litros, eles vão caber ali dentro. Então, diferentemente do líquido, o gás ele não possui um volume físico. Então, eu posso pegar o gás de um recipiente grande e colocar num recipiente pequeno e mesmo assim eles vão caber. Eles são miscíveis entre si e em qualquer proporção. Bom, a partir de agora nós iremos falar um pouco sobre as transformações. Essas transformações, elas possuem nomes técnicos que nós iremos utilizar a partir de agora. Então, nós temos a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isovolumétrica. Essa isovolumétrica ela possui também um outro nome que também pode ser chamada de isocórica. Observe que todos eles possuem um prefixo iso. Esse iso significa igual. Térmica, temperatura, então igual temperatura, temperatura igual. Então, nas transformações isotérmicas, nós teremos temperaturas iguais. Isobáricas. A palavra bárica ela vem do grego e significa pressão. Então, iso igual, bárica pressão, pressão igual. E isovolumétricas, volumétricas de volume e iso igual, então iguais volumes. Então, observe que nós iremos trabalhar com 3 transformações e cada uma delas possui algo em comum. Bom, vamos à primeira lei, chamada de lei de Boyle. Essa primeira lei, nós iremos também chamá-la de isotérmica. Então, observe que eu tenho um gráfico e esse gráfico é o gráfico da isoterma. Então, sempre que vocês pegarem alguma questão de vestibular, alguma questão do livro de vocês e virem esse gráfico, essa hipérbole ela representa a isotérmica. Então, vamos tentar entender como funciona esse gráfico. Observe que aqui no eixo, que vocês devem conhecer como eixo X, aqui está o P de pressão. E no eixo Y está o V de volume. Então,
Mas nós não temos 3 transformações? Bom, se é isotérmica, então significa que a temperatura é igual. Então, imagine você pegando 2 copos e o copo 1 está a 40 graus, o copo 2 está a 40 graus. Então, se os copos estão à mesma temperatura, o meu foco não vai ser a temperatura, vai ser a pressão e o volume. Então, observe que no copo 1, a pressão 1 vezes o volume 1 será igual a pressão 2 vezes o volume 2. Então, se nós temos 2 copos e dentro desses copos possuem gases à mesma temperatura, o produto da pressão 1 e do volume 1 no copo 1 vai ser igual ao produto 2 vezes o volume 2 no copo 2. O que é mais interessante no gráfico é que observe que o P1 e o V1, certo? Olha como eles estão sendo designados no gráfico. Enquanto o P1 é menor, o V1 é maior. Isso significa que se eu estou diminuindo a pressão, o volume vai aumentar para uma temperatura igual. Se a pressão aumentar, olha só, se eu estou aumentando a pressão, o volume está diminuindo. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Observe a nossa respiração. Quando nós estamos exercendo pressão, certo? Então, a pressão está, voltando no gráfico, olha lá, a pressão diminui, o volume aumenta. Vamos voltar aqui, ó. Pressão diminui, na inspiração, a pressão diminuiu, o volume dos pulmões aumentou. Diminui a pressão, o volume aumenta. Aumentei a pressão, o volume diminuiu. Bom, seguindo, nós temos 2 nomes que nós iremos utilizar para aumento de pressão, diminuição de pressão. Então, compressão é sempre que nós estamos aumentando a pressão. Então, a pressão ela vai aumentar. Então, se você está aumentando a pressão, o gás ele vai se comprimir. E se você está expandindo o gás, a pressão vai diminuir. Então, imagine você com um balão de festa e você está apertando ele. Então, se você está apertando o balão, você está comprimindo ele, você está exercendo uma compressão. Então, a pressão está aumentando, o gás ali dentro vai diminuir. Agora, imagine você pegando um balão e você soprando ele. Claro, ele vai aumentar de volume. Então, se ele está aumentando de volume, ele está numa expansão. Vamos à nossa segunda lei, que também é chamada de Lei de Charles e Gay-Lussac. Esses caras, eles foram os cientistas que descobriram essas leis e essas transformações. E aí daí nós temos as transformações isobáricas e a transformação isovolumétrica. Bom, como eu tinha falado, a isobárica é quando a pressão é constante. Ela geralmente é aplicada em máquinas térmicas, como motores a vapor ou a combustão interna. É muito utilizado nos nossos carros. E sempre ocorre a pressão constante. Olha só o gráfico. Vamos analisar o gráfico. Observe que agora nós não precisamos utilizar o P de temperatura, de pressão, desculpa. Nós utilizaremos o T de temperatura e o V de volume. Vamos analisar o gráfico. Observe que do T1 para o T2 houve um aumento de temperatura. E quando eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Isso é lógico, porque os gases, por ser moléculas, quando você aquece as moléculas, elas ganham energia, e se elas ganham energia, elas
vão se expandir, elas vão aumentar o volume, elas vão ficar mais agitadas. Então, se você aumenta a temperatura, você também aumenta o volume. Bom, e aí está o gráfico da transformação isovolométrica. Então, na transformação isovolométrica acontece a mesma coisa. Se você aumenta a temperatura, a pressão também aumenta. Aqui ao lado nós temos as fórmulas para calcular pressão, temperatura numa transformação isovolométrica. Aqui nós temos também uma fórmula para calcular volume e temperatura numa transformação isobárica. Então, essas são as transformações. A isovolumétrica é quando o volume é constante, e a partir daqui eu encerrarei a lei dos gases.